ciência, e mais especificamente, né, os cientistas, eles estão muito presentes na nossa cultura popular através de filmes, séries. E vamos conhecer um pouco mais então sobre o seu pensamento. A ciência está na escola, nós temos noções básicas de ciência e tecnologia desde os primeiros anos escolares, através das aulas de ciência, através das aulas depois de biologia, de química e física. Então ela faz parte do nosso cotidiano escolar. De modo geral, a ciência na escola ela nos ajuda a ter uma visão mais exata, né? Então a ciência ela está nesse sentido de testar aquilo que é do senso comum, da mitologia, do nível de crenças e trazer para uma certeza exata essa a sua intenção. O pensamento científico ele segue um método e esse método a gente pode dividi-lo em 6 etapas. A observação é o primeiro passo, é quando a pessoa identifica um problema que precisa ser resolvido. E então ela começa a se questionar. O nosso segundo passo, né, o questionamento sobre o porquê, o que causa aquele fenômeno, aquele problema, o que originou, enfim, o que está relacionado com esse problema. O terceiro passo é se criar hipóteses para solucionar ou para responder às perguntas feitas na segunda etapa. Então se começa a criar possibilidades de respostas possíveis para essas questões. A partir do momento que se chega a essas respostas possíveis, vai-se para o quarto passo, que é a experimentação. A experimentação é quando são testadas essas hipóteses, elas são testadas na prática para ver se elas têm ou não fundamento. Ao terminar a experimentação, então, chegamos à quinta etapa, que é a verificação dessas hipóteses que eu levantei. Então, essas hipóteses se confirmaram ou se reprovaram? Foram confirmadas ou reprovadas? A partir do momento que eu tenho as hipóteses reprovadas, eu tenho que recomeçar tudo de novo, seguir os passos novamente. Se as hipóteses se confirmarem através da experimentação, então eu posso concluir o meu trabalho e dizer que e posso formular então uma teoria. Então agora não estou mais numa hipótese, mas sim numa teoria comprovada sobre como resolver aquele meu problema inicial. Quando falamos em ciência, enquanto estudantes de filosofia, nós não podemos esquecer dos problemas relacionados à ciência, ou os problemas que a ciência acabou nos trazendo. Uma corrente de pensamento chamada cientificismo, que era uma teoria, uma crença, uma hipótese, na verdade, né? Uma hipótese de que a ciência poderia resolver todos os problemas. Como nós sabemos, essa hipótese do cientificismo, ela não se realizou. A gente teve guerras mundiais. Nesse período, a gente teve a criação das armas nucleares, a gente teve o aquecimento global, o buraco na camada de ozônio, que graças às armas nucleares, por exemplo, o mundo poderia ser, a vida no planeta poderia ser extinta. Falando em armas, infelizmente, várias tecnologias elas surgem primeiro na área militar. A internet foi criada durante a Guerra Fria para que, em caso de bombardeios, um quartel pudesse manter suas informações, seus dados salvos em algum lugar. Forma o telefone celular, ele foi criado para a Guerra do Vietnã, porque os soldados precisavam de um meio de comunicação mais seguro do que os antigos rádios. Quando governos militares financiam a ciência, ela pode acabar saindo do seu caminho ético e se tornando uma arma. A nossa capacidade de lidar com a vida, até que ponto nós temos essa liberdade, a manipulação genética, os transgênicos, clonar outras espécies, fazer mutações, enfim, tudo isso está no campo da ética, certo? Então fica a ressalva aqui
a ciência, não a ciência em si, mas a forma de aplicação da ciência na vida prática.